bancos digitais chegaram agora no mercado, muita gente falando que podem assustar os bancões. Como é que vocês, família Barsi, enxergam aí o futuro dos bancões e se continuam sendo um bom investimento? Eu acredito sim que continua sendo um bom investimento. O que ocorre é o seguinte, hoje você tem situações diferentes em termos de regulação, por exemplo, dos grandes bancos em relação às fintechs. Então as fintechs têm muito menos obrigações perante o Banco Central do que um grande banco, por exemplo. Simplesmente porque se um Santander, se um Itaú vão à falência, você leva o sistema financeiro nacional inteiro. Uma fintech hoje pode ser que ainda claro, leve um grande prejuízo, mas pode ser que ainda não chegue a esse ponto. Então você tem primeira coisa aqui, né, o Brasil tem um sistema financeiro extremamente regulado, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos. Então, você ainda tem uma grande relevância dos grandes bancos. Eu acho excelente a chegada das fintechs, toda a concorrência é sempre muito bem-vinda para o mercado. Se uma empresa olha para o concorrente feio, você pode vender, porque essa empresa não se garante, né. Então ela vai Verdade. pegar tudo o que ela pode aprender e tentar melhorar. É criar a empresa que pode falir a sua no futuro, né. Então, eu não acredito que os bancos estejam lá no seu berço esplêndido sem fazer nada. Acho que uma terceira coisa que as pessoas acabam não olhando, os grandes bancos também já são bancos digitais, né. Então quem trouxe essa modernização, enfim, foram também os grandes bancos. Fintechs têm a vantagem de poder se movimentar muito mais rápido, com muito mais agilidade, você percebe isso de maneira mais rápida. No Itaú, isso tem que passar por diversas instâncias, diversos comitês, é muito difícil de você virar, dar um cavalo de pau num transatlântico. Numa fintech isso acontece de maneira muito mais rápida. Então, o crescimento que essas empresas acabam experimentando, se bem geridas, não é mesmo? E esse é o grande X da questão, porque você tem hoje um grande excesso de liquidez e de investidores que estão ali querendo tomar risco. Não, eu vou apostar no Nubank, eu vou apostar no Banco Inter, eu tô disposto a correr esse risco. O grande desafio dessas empresas vai ser rentabilizar o dinheiro desses acionistas que acreditaram e que estão pagando PLs altíssimos por esses investimentos. Então é uma questão de perspectiva. Se você gosta de tomar risco, enfim, você pode querer investir numa fintech, enfim, num banco digital, vamos dizer assim. Se você já prefere algo mais sustentável, algo que já se provou ao longo do Sólido, tempo, né? Mais exatamente, já é algo sólido que eu não acho que vá quebrar ou perder muito a sua rentabilidade, lembrando que nós estamos num país de rentistas. Esse movimento de bolsa durou muito pouco tempo, né. E você tem um outro fator também, que com o Open Bank, a questão do Pix foi excelente, porque você bancariza um monte de gente que jamais imaginou que poderia ter conta no Itaú. sim. Então, poxa, hoje eu tenho Pix, eu posso ter uma conta no Itaú. Antigamente você tinha uma certa barreira, inclusive, né, de tarifas que não te permitiam. Então foram as fintechs que acabaram abrindo esse caminho e os bancos acabam surfando isso também. Então, o bolo ficou maior, entendeu? Verdade. Todo mundo ganha, na verdade, o bolo ficou maior. E acho que o X da questão é quando os bancos digitais vão conseguir rentabilizar. Porque foi o que a Exatamente. Luizy falou. Hoje você tem até o Warren Buffett que investiu acho que US$ 500 milhões no Nubank, né? Se eu não Uhum. estiver errado. E esses grandes, né, investidores estão segurando ali a questão dos bancos digitais. Porque eles não estão dando lucro. Ou se dá um lucro, é um lucro muito pequeno. Mas até quando essas empresas vão conseguir se segurar? E aí eu te faço uma pergunta, né? Você fica à vontade para responder. Banco Inter, você acha que hoje, olhando o valuation dele na bolsa, é um banco caro? Sem dúvida. É um banco Tá mais caro que o esticado. Banco do Brasil. Sem dúvida. Se você pega múltiplos, não tenho aqui de cabeça, mas pegando o Banco do Brasil, que é muito mais familiar para mim, você tem um banco que é o maior private do Brasil, de longe, de muito boa qualidade, inclusive apesar de ser um banco estatal. Você tem uma empresa que é referência, enfim, em crédito rural, Isso que eu ia né. falar, eles têm uma parte, né? E eles são o banco mais antigo. E eles têm uma parte muito forte do agronegócio. É, Porque todos os meus amigos que eu converso, que mexem com fazenda, essas coisas, todos têm conta no Banco do Brasil. Se eu sim, não me engano, ele foi fundado em 1808. exatamente. Muito Mais de 200 antigo, anos, né. muito antigo. Então, Muito antigo, e também exatamente. tá se preocupando com essa parte digital. Tá correndo atrás, né? Fechou agências, tá correndo atrás também de ganhar receita, né? De aumentar a receita. Sim, Então é um banco, o Banco do Brasil, embora estatal, como a Luiz falou, é um banco que está consolidado, né? é. Tem muito,
como é que fala? Tem muito punch, vamos falar assim. Não são Tem muito amadores que dinheiro. estão lá, tá? Sim. São, Eu geralmente, fiz são até um de post, carreira, né? Luiz, que era um comparativo entre o Nubank e o Banco do Brasil. Se a gente olhar o valuation hoje de Nubank, pelo que ele foi avaliado, digamos assim, ele está valendo mais do que o Banco do Brasil. Faz sentido isso? Na minha visão, não. Pode ser que para quem invista nesses bancos, sim. Na minha visão, não. Hoje você tem o Banco do Brasil negociando a 0,5 vezes o valor patrimonial. O que é isso? Tudo que tem lá no balanço do banco, tudo que tem lá, tá? A valor contábil, você pode comprar hoje na bolsa com um desconto de 50%. Tá de graça, hein? Tá barato o Banco Quando do você Brasil. coloca nessas palavras, né? Às vezes fala, não, 0,5 valor patrimonial. O que é isso? Na verdade, você está comprando com desconto de 50%, você está levando todo o balanço do Banco do Brasil pela metade do preço. A liquidação não é. E aí o Ó. pessoal prefere comprar aquelas empresas que estão super, super caras, né, Luiz? Mas sei lá o que acontece na cabeça dos investidores. Mas Banco do Brasil realmente tá barato. Eu queria saber o seguinte: quais ações. Agora a gente já sabe uma. Estamos atentos e atentas. Quais ações que você acha, Luiz, que estão assim, no momento agora, que vocês estão comprando e que vocês falam, tá de graça? Duas, vou falar mais duas. Banco do Brasil, eu acho que, na minha opinião, é uma das mais baratas. E aqui eu divirjo um pouco do meu pai. Não divirjo, nossa, pelo amor de Deus. Olha, eu divergindo do Barsi, né? Ai, caramba. Mas eu prefiro BB Seguridade, ele gosta mais de RB, né? Resseguros. Eu gosto muito de BB Seguridade. É uma empresa que tem uma diversificação de receita bem grande, tem uma fatia do mercado, um market share bem importante, né? Consegue se aproveitar com muita maestria do Bank Assurance, que é uma estratégia em que você usa o próprio canal bancário do Banco do Brasil para vender os seus produtos de seguros, né? Então, hoje, por exemplo, o produtor rural, ele não sai sem um crédito, não sai com um crédito rural sem ter feito um seguro, também ali no Banco do Brasil. Então, é muito mais simples de você fazer essa venda casada, vamos dizer assim, né? Então, acho que aqui existe uma sinergia muito grande de você capturar receita de uma maneira muito, muito, assim, eficiente, né? É um setor que, como um todo, sofreu muito ao longo desse último ano. Acho que na minha carteira, de longe, disparadamente, a minha maior posição hoje é 48% da minha carteira. Aí você vai falar, nossa, uma empresa só é quase metade da sua carteira? Aí deu aquela queda, você dá uma. Eu tô comprando há 1 ano, gente. Tem que ser a maior empresa da minha carteira. Mas daqui a pouco não vai mais ser, porque ela vai começar a subir, espero eu, né? Uma hora a gente gosta, quando a gente para de comprar, quando acaba o caixa, a gente gosta que sobe. Viu? Quando não tem caixa, a gente gosta que cai. É verdade. Então, enfim, é um setor que sofreu bastante com a questão de sinistralidade do Covid, né? E também com a escalada do IGPM. Você tem um descasamento aí. Lembrando que um seguro, o que é? Você paga o seguro, aquele dinheiro fica represado na seguradora, ela tem que manter uma reserva e o resto é uma tesouraria. Basicamente, uma seguradora, ela trabalha com o seu dinheiro. Então, conforme a taxa de juros vai subindo, aquele dinheiro que fica lá parado vai começar a render mais, né? Então, ela consegue trabalhar os seus resultados financeiros de uma maneira mais eficiente. Então, você tem essas duas questões atrapalhando hoje, que são sazonais, na minha opinião. Sinistros de Covid, você tem também uma questão de quebra de safra agora no meio do ano, que a gente teve uma geada muito forte aí no país. Quebra de safra, então pode ser que o terceiro tri sofra um pouquinho. Mas acredito bastante na normalização do payout para o ano que vem. Pensando nisso, se a gente pegar a média do que a BB Seguridade pagou nos últimos 5 anos, que foi R$2 por ação, a gente está falando de um yield de 9,5%, usando uma cotação de R$18, R$19. Exatamente. Muito bom. Por enquanto, livre de imposto. Então, quer dizer, é uma rentabilidade muito boa, num setor que é extremamente perene, né? E que consegue entregar esse resultado com bastante facilidade. E uma terceira empresa que não é de dividendos, ela nunca foi, na verdade, mas um dia poderá vir a ser. E acho que vai crescer muito nos próximos anos, passou por uma reestruturação societária, de governança corporativa bem forte nesses últimos 2 anos, principalmente, é a Cosan. A gente gosta de todas as linhas de receita que tem lá embaixo. Então, tem a Move, que é lubrificantes, tem a Raízen, que acabou de fazer um IPO aí recentemente, né? Enfim, você tem ali excelentes linhas de receita lá embaixo. A Comgás também, né? Então, experimenta falar pra Comgás que o seu gás tá caro. Ela vai lá e corta seu gás, não tem o que fazer. Você vai ter que engolir esse boleto no final do mês. Então, você tem um desconto de holding, ou seja, se você pegar quanto vale cada um desses negócios individualmente e fazer proporcional qual é a posição da Cosan Holding nesses investimentos,
sai muito mais barato você comprar ações da holding, Cosan, do que comprar ações individuais de cada uma dessas, se todas elas fossem listadas em bolsa. 3 de 4 são, né? Então, tem um desconto de holding hoje de aproximadamente 44%, sendo que Nossa. o normal é entre 15% e 20%. Tá barato, tá um bom preço. Na minha Teve opinião, tá muita muito gente barato. que comentou, né, do IPO da Raizen. Muita gente me perguntou, Carol, você vai entrar? Carol, você vai entrar? E realmente, eu não entrei. Eu particularmente, não sei você, é difícil, o André também, eu acho que sim, entrar em IPO. A gente prefere sempre esperar o resultado, né, da empresa. Agora, o IPO da Raizen foi algo que me perguntaram muito. E, de fato, vale mais a pena, né? A holding, a Cosan, e, na minha visão, vale Uhum. mais a pena. Vocês, pegando o gancho, vocês entram em IPO? O que você acha disso? Quem entra em IPO, na verdade, não tá investindo, tá apostando. Você não tem muito histórico pra virar e falar, eu invisto nisso, né? Então, você sempre vai poder comprar um IPO mais barato, na minha opinião. O mercado sempre vai te dar oportunidade. Não necessariamente você vai precisar comprar ali no momento em que essa ação tá apenas entrando na bolsa. Você não conhece direito como que esse papel vai reagir. De novo, você não tem um histórico. Claro que a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. Mas te dá uma certa segurança para você entender o comportamento da empresa, entender o comportamento dos gestores, enfim. Então a gente prefere ser muito mais conservador investir em empresas que já estão baratas e já estão na bolsa há muitos anos, do que empresas que, muito provavelmente, quando você quer vender alguma coisa, você dá uma enfeitada na noiva, não dá? Com Você vai vender o carro, você dá certeza. uma encerada, você limpa, você lustra, né? É. Aquele risquinho tá lá, você... Você não vai Tem que colocar suas esconder. ações ali a um preço mais baixo do que vale. Lógico. Você vai esperar o melhor momento, você vai esperar, né, dar uma enfeitada na ação e colocar a preço. Porque, meu, ninguém vai querer vender seu carro mais barato, foi o que a Luísa falou. Eu concordo Exatamente. com ela. Então também, eu sempre tenho um pé atrás com a IPO. Eu prefiro esperar ali, pelo menos alguns anos, que a empresa me traga relatórios, me traga ali indicadores. Tem histórico pra gente avaliar o que a gente tá comprando. Concordo, Luiz. Agora uma pergunta. O que te leva a vender uma ação? Eu vi o Luiz Barsi uma vez comentando de que ele não é fã, não gosta de vender Sim. patrimônios, né? Uhum. Eu vi uma declaração dele até um pouco antiga. Você compartilha desse pensamento ou não? Em alguns pontos, você, não, essa empresa eu vou vender agora, vou fazer um rebalanceamento, ou vou sair porque ela já não tá trazendo os resultados que eu gosto. Qual é o seu perfil? Uma das grandes vantagens do acionista pessoa física em relação ao fundo é que o acionista pessoa física não tem estatuto. Não tem a obrigação de rebalancear. Então, grandes fundos precisam seguir ali regras, inclusive de patrimônio líquido, enfim, diversas regrinhas ali do estatuto, que eles precisam rebalancear, entregar uma rentabilidade